Muito boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo, a todos vocês que estão aí acompanhando mais um episódio do podcast Elo Perfeito, através do canal Bênção Cast. Esse podcast que é voltado para a família cristã, casamento cristão, e nós estamos aqui contando mais uma vez com a colaboração da Rádio Digital Voz de Adorador, canal Bênção Cast, mais um episódio do podcast Elo Perfeito. Hoje nós abordaremos um tema muito especial, que é o papel do homem e da mulher dentro do casamento. Deve ser definido esses papéis? Biblicamente, quais são esses papéis? Quais as maneiras que podem ser desempenhados esses papéis? Um papo muito legal, e nós estaremos hoje, já estamos aqui com esse casal maravilhoso, o presbítero Moisés Santos e a irmã Rafaela, sua esposa, aqui da nossa congregação, que tem uma larga experiência familiar, de matrimônio. Nós estaremos sendo abençoados por Deus pelas palavras, pelas experiências que eles irão nos relatar. Sempre contando com os nossos patrocinadores, Ebenezer Contabilidade, contabilidade voltada para entidades religiosas, Clislane Penteados, a Clislane, apresentadora também desse podcast, especialista em cabelos cacheados. Você que tem os cabelos cacheados, não achou aquele profissional, fala com a Clis que ela vai resolver a tua situação. E também, deliciosamente falando, panificadora Góes. Meu Deus do céu, eu já comi antes, vou comer durante e comerei depois esse lanche maravilhoso, pão com patê e um delicioso suco. Panificadora Góes, nossos patrocinadores que estamos aqui. Também hoje, novamente, com a companhia da minha amada e querida esposa Dalet. Pai do Senhor, princesa. Pai do Senhor, pessoal. Princesa não, rainha, viu? Princesa é que ela tá carregando na barriga. Pai do Senhor a todos, uma boa noite. Que Deus abençoe a todos vocês que estão na audiência desse programa. Muito bem, gente. E com muita felicidade já queremos adentrar ao tema do nosso podcast, recebendo o presbítero Moisés, irmão Moisés, a qual nós chamamos Irmão Moisés, não é isso? E a irmã Rafaela. Fica à vontade, irmão Moisés, para se apresentar, para cumprimentar, e logo após também a irmã Rafaela. Muito bem, é um prazer estar com os irmãos participando dessa programação e cumprimentar a todos que estão na audiência, desejando que Deus venha abençoar grandemente e que seja de edificação para os casais, para as famílias. Nós estamos vivendo um tempo em que o contexto familiar é um terreno certos pontos íngreme, né? Tem desafios, lutas, e esse programa ele traz essa contribuição valiosa para as famílias cristãs, né? E para mim é um privilégio estar aqui com o irmão Ágabo, a irmã Dalet, também com a irmã Rafaela, minha esposa. É uma alegria especial, tá bom? Nossa satisfação em Deus de cooperar, né? Já já a gente vai falar mais um pouco do assunto, que é o papel do homem, o papel da mulher no casamento. Então, fica ligado, não muda, não sai daí, que tem bênção para você. Irmã Rafaela. A paz do Senhor a todos, é uma boa noite, um pouco nervosa, mas eu acredito que nós vamos trazer aqui a nossa experiência não tão larga, né, como o irmão falou, mas debaixo da bênção de Deus nós temos vivido. Eu acredito que aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, a gente vai poder compartilhar um pouco com cada um que está aí na audiência. Muito bem. Com certeza será um episódio muito enriquecedor. Já adentrando, irmão Moisés e irmã Rafaela, aqui a gente não cria regra. Primeiro o homem responde, primeiro a mulher responde. Não. Fique à vontade para responder, para complementar, comentar, certo? A resposta um do outro. Mas gostaríamos de ouvir dos senhores, né? Como foi que vocês se conheceram? Como é que se deu essa questão do primeiro contato, namoro, noivado, casamento? Por mais que de uma maneira bem resumida, né? As mulheres é que são boas com esses dados. Né? Esses dados, né? Pois deixa eu resumir aqui. Eu estava congregando na subcongregação da Ilhotas, na Pissarra, né? E aí o Moisés veio de mudança, de Imperatriz para cá. E a irmã, que era líder de jovens e adolescentes, ela disse, não, vamos fazer uma peça. Eu, recém-chegada na igreja também, e ele também, porque lá na Pissarra não tinha a Assembleia de Deus. A Pissarra era congregação da congregação do Ilhotas. Da Ilhotas. E era um ponto comercial bem pequenininho. E, inclusive, foi lá que a gente casou.
Nossa. E aí ela fez uma peça que era o valor de uma alma, né? E aí o Moisés fez o papel de Jesus e eu fiz o papel da prostituição. E aí eu disse, aí, ó, Jesus ganhou a prostituição. E aí a gente foi nessa questão de estar participando dos ensaios. Ela levou até a gente para uma rádio para gravar um CD com as falas. A gente apresentou na praça, no estúdio, na praça lá da Pissarra. Mercado Central. E antes, aqui na prainha, não tinha aquela creche, era uma praça. A gente veio também apresentar, então ficou uma coisa bem feita. E através daí que a gente se conheceu, foi namorando. E nos casamos nessa igrejinha, que hoje não tem, já tem um templo, Quem né? nos casou foi o pastor Antônio João Portela. Antônio João Portela, Foi. sim. E aí foi assim, Quantos anos de casamento? 17. Já são 17 anos de 17 casamento. anos de casamento. namoro foi quanto tempo? Foi um ano. Porque Um ano de namoro. crente namora ligeiro, Ligeiro, né? sem papo, sem conversa. É. E noivado foi quanto tempo? Namoro, noivado, aí um ano e casamos. Namoro e noivado, Um um ano, ano. aí casamos. E 17 anos de Com- casamento. A gente vê hoje uma inversão, né? A gente conhece um colega meu que tava 14 anos de namoro. Não, tá errado. Passou 3 anos de casado, né? Acabou. O tempo do namoro noivado não corresponde ao... Eu tô maravilhado, irmão Moisés, antes que o senhor complemente alguma coisa de como vocês se conheceram, é que não existe outro lugar melhor de o jovem, por exemplo, né, se relacionar do que a igreja. Não precisa ir para o mundo. A gente vê nos casais aqui do nosso podcast que a história é comum. Qual é o que é comum? É que o rapaz conheceu a moça conheceu o rapaz, foi no ensaio, foi no congresso, foi no seminário, foi no culto. Quando trabalhamos essa ideia da orientação para os jovens, eu trago à memória um pastor maranhense que eu tive na minha adolescência e juventude também. E o nome dele era o pastor Mangueira, onde nós recebemos o pastor Clébio Bandeira aqui de Imperatriz. Mas lá tinha o pastor Mangueira, era um senhor, ele muito prático, né? Um pedreiro. E as coisas dele eram simples. E ele era conselheiro da mocidade. Ele dizia assim, ele pegava os jovens e, sorrindo, ele dizia: meu filho, olha o tanto de princesa que tem na igreja, tu tem que escolher uma dessas daqui. Ó. As meninas, ele dizia: olha o tanto de príncipe que tem. Então, é exatamente essa visão, né, que o melhor lugar para você encontrar o seu prometido, a sua prometida, a sua princesa ou seu príncipe é na igreja. Dentro da casa do Senhor tem pessoas boas, pessoas que vão atender ao propósito de Deus na nossa vida. Essa parte da peça é interessante. Eu conheci ela já vindo de Imperatriz, vim de Imperatriz para Teresina no ano de 2005. Dia 8 de agosto de 2005 eu cheguei em Teresina e ficamos ali congregando. Aí a irmã Lurdinha, que é a mãe dela, fez amizade com minha mãe e aí aproximou as famílias, né? Ali naquele momento. E logo veio a irmã Jânia, fez a proposta dessa peça. E nos ensaios a gente foi conversando, decidimos orar, falar com Deus e buscar direção. Eu disse para ela, eu tenho um sonho de casar e quero casar. E ela disse, ela foi corajosa, né? Disse, amém, vamos. E aceitou e nós casamos, irmão. E para a glória de Deus, temos 17 anos de casado. Hoje somos obreiros aí há mais de 10 anos no Ministério de Teresina, como presbítero. E também no crescimento familiar, temos já uma filha com 15 anos e o mais novo vai fazer 10. Né? 4 filhos desse relacionamento de 17 anos. Só que é uma correria tremenda, né? Sempre é ocupado mesmo, porque construir uma família, eu digo que é um desafio que Deus entrega para o homem. Vocês que são aí da contabilidade, né? Sim. Eu vou dizer a expressão, o casamento, as entranhas do casamento é aquele problema o problema de Deus para o homem resolver, né? Então, equacionar as entranhas do relacionamento, a convivência,
esse é um crescimento, é uma conta de matemática bem difícil de se resolver, uma equação tremenda. Aí alguém diz, mas você está dizendo que o casamento é um problema. Não, entenda a linguagem. Eu estou dizendo que é algo que Deus nos dá para resolver. Porque isso tem se perdido, esses valores ao longo do tempo. E hoje, esses casamentos que passam um tempo maior no namoro e o casamento é menor, isso é exatamente isso. É porque quando casa, tem que equacionar os problemas, as dificuldades, as diferenças. Então, isso aí é algo que chama a atenção. E só é possível equacionar quando tem os papéis bem definidos, né? Eu acredito que vocês vão já trabalhar essas perguntas para nós, trabalhar esse papel de autorresponsabilidade, de autoconhecimento, comprometimento e vida com Deus, né? Eu vou parar aqui para vocês prosseguirem. Não, pode continuar. É muito bom lhe ouvir, irmão Moisés, é muito bom ouvir vocês. Dade fica à vontade também, não pode ficar falando então, sozinho. Vamos seguindo aqui o nosso cronograma, né? O que a gente já viu aqui, já conheceu que o tempo de namoro foi bem curto, né? O que levou vocês a acreditarem que não, bora casar, tá na hora de casar, ou foi o tempo, ou vocês já começaram o namoro com essa decisão? O que foi que levou vocês assim a bater o martelo e decidir? Irmã, e os irmãos que estão acompanhando, justamente eu nunca acreditei, e eu sempre ouvi isso, que o namoro de crente é para casar, né? Não pode passar muito tempo namorando. E antes de namorar com Moisés, eu só tive um namorado. E esse relacionamento foi um pouco assim esquisito, porque eu não tinha muita maturidade e a irmã disse: irmã, estou vendo uma aliança na sua mão e na mão do rapaz. Eu disse: mas eu não estou vendo nada. Né? Já foi aí ele botou na cabeça que queria casar. Eu disse: não, eu não quero casar, não queria casar de jeito nenhum. Já com Moisés foi diferente, a gente já se conheceu. E eu não sei lhe dizer o ponto exato assim. Claro que tem essa questão da gente saber que não pode estar namorando muito tempo, porque a gente tem que tomar cuidado também com esse namoro muito prolongado. Porque a gente sabe que nós temos sensações, temos sentimentos e emoções que, com o passar do tempo, pode fazer você deslizar, pode fazer você cair. E um namoro muito prolongado, você fica querendo ou não. Muitos jovens que caem na questão do relacionamento é justamente por isso. Namora e quer sempre algo a mais, né? E eu acredito que, para que você se blinde, você tem que orar, você tem que buscar em Deus, mas você tem que ter uma mente focada no Senhor, né? E não vou dizer foi determinadamente assim, foi dia tal, hora tal, não, mas a gente conversando durante o próprio período do namoro, decidimos que não precisaria ser algo tão longo, algo tão prolongado, porque eu senti que realmente era uma coisa de Deus, de gostar, de amar, porque eu acredito que é o amor que faz com que você decida, que Deus te mostra que é a pessoa certa. Por isso que eu falei desse namoro anterior, que uma pessoa fora do relacionamento disse: olha, ele vai ser seu esposo, eu estou vendo uma aliança, Deus determinou. E não é nada assim. Era profetado. Vive e mexe, a gente aqui no podcast sai um caso de profetada assim, de casamento, né? Porque eu acho que é o recorde das profetadas, acho que é na área do casamento. Pois e não precisa. Tá assistindo aí, cuidado, viu? Cuidado com as profetadas. Esses revelamentos. Cuidado, viu, Luquinha? E é Deus que determina, Deus que mostra e faz você sentir que é a pessoa que a gente chama de paz no coração, né? Sim. Você se sente bem com a pessoa. E assim, incrível, meu Deus, já faz 18 anos que a gente se conhece. Parece que foi ontem. Assim, eu tenho vívidas memórias do tempo que a gente namorava, do tempo que a gente ia para o ensaio das peças, do dia que casou, de todas as coisas que a gente viveu. Na minha memória, é muito nítido e é como se fosse acontecer ontem. Coisa que acontece que você lembra e fica sorrindo, é tipo isso. E então eu vejo que foi uma coisa de Deus. Então, não é, respondendo a pergunta da minha parte, a gente decidiu, no longo desse 1 ano, né?
que vimos que éramos as pessoas certas um para o outro e decidimos assim que era para casar. Quando se tem um foco, né? Já, tipo, se você já começa já com a intenção correta, né? Eu acho que é o que falta para os relacionamentos de hoje. Começa o namoro sem saber onde vai dar, sem saber o que querem da vida, sem Justamente, saber o que vão vamos fazer, ver no que né? vai dar, vamos conhecer. E no caso aí, para mim, essa tomada de decisão, ela estava fundamentada também na chamada, né? A chamada para servir a Deus. Estava chegando de uma escola ministerial, a Igreja de Imperatriz, aonde os jovens eram trabalhados dentro dessa perspectiva, né, de constituir família e desenvolver o ministério missionário, o ministério pastoral, o ministério de servir a Deus. Então, dentro da minha formação foi incluído isso, né, que deveria constituir a família. Fomos trabalhados para esse projeto. Então, esse projeto de vida foi trabalhado pelos meus pastores na adolescência. Então, eu tinha esse desejo de casar, constituir a minha família para ter o respaldo no ministério, ter o respaldo e também construir uma história de felicidade, né? Tem até muitos oradores aí, ensinadores para casais que dizem que ninguém casa para ser feliz, né? Você casa porque você é feliz, né? Então, eu solteiro estava bem, mas tinha esse sonho, esse projeto de vida, de contribuir tanto para a sociedade como no reino de Deus, na obra de Deus. E foi por isso que eu tive a coragem de dizer, vamos casar, e ela aceitou. Mas, pela bondade de Deus, deu tudo certo. Tá dando certo. Com certeza, é uma construção diária, né? Jesus. Outro dia a gente ganhou até um prêmio no encontro de casais ali, o casal mais apegado. Verdade. Isso é bom demais. Verdade, no encontro de casais ganhava o prêmio de casal mais apegado. Isso é bom demais. Bom, Moisés, engraçado assim, o senhor já tocou no assunto. Irmão Moisés parece que adivinhou a próxima pergunta. Já fazer esse questionamento. O senhor falou da questão ministerial, né? Muito bom ter propósitos na vida, pessoas que são decididas quando vão iniciar um relacionamento, pessoas que já têm em mente algo que Deus já preparou, certo? Então, podemos ver que o senhor não usou o casamento para alcançar uma posição ministerial. O senhor já tinha dado por Deus essa confirmação, correto? Já tinha essa chamada, mas faltava assim, a questão da esposa, né, da companheira. Então, podemos dizer que o ministério foi antes do casamento, né? Isso. Não foi algo assim que o senhor casou e o Senhor falou e chamou, né, para o ministério. O senhor já casou tendo essa, não diria essa intenção, mas já esse direcionamento ministerial, correto? No caso, até eu ontem fiquei emocionado ao reencontrar o pastor Clébio Bandeira e testemunhei para a igreja, porque ele foi usado por Deus para virar essas chaves, né? Isso lá no ano de 2002 ou 2003. E eu venho para Teresina em 2005. Mas esse período que eu passei em Teresina, em Imperatriz, já estava como auxiliar do ministério lá, ministério local. Na época a igreja ainda era CA de Seta. Sim. Depois veio a ser Comadésima, Convenção Comadésima. Mas já trabalhava assistindo ali o pastor Arthur Dourado, que era um senhor e professor da escola dominical, pregando, atendendo convites já, trabalho de mocidade, tudo. Já tinha aquela dinâmica ministerial de estar trabalhando no ministério. Quando eu venho para Teresina, eu vou congregar na Pissarra. E aí comecei ali trabalhando, ajudando o pastor, o diácono, então na época, diácono Edmilson Cruz, né? Hoje é pastor na cidade de Amarante. E ajudando no trabalho, e foi nesse inteirinho aí que se deu a questão do meu casamento. Porém, irmão Ágabo, isso é importante porque tinha essa vocação, tinha essa chamada, e que me ajudou muito. Porque a chamada ela é para o obreiro como um propósito de vida, né? Você sabe para onde você quer ir, você sabe como quer ir, e sabe em que tempo quer chegar. A chamada, ela traz isso para você, essa segurança. Embora na caminhada tem momento que você pensa que está no mesmo lugar há muito tempo, não vê o quanto andou, né?
pensa que está parado, mas a chamada de Deus ela é dinâmica, ela lhe coloca em movimento. Então, até essa clareza da visão, da perspectiva ministerial, ela ajuda a pessoa. Por exemplo, para os jovens que nos assistem agora, um jovem com uma perspectiva de serviço para Deus, ele vai ter maior facilidade de tomada de decisão neste campo, na área do casamento. E vai ter também facilidade de encontrar o seu papel dentro do casamento. Vai ter facilidade de conviver, porque ele sabe bem qual é o seu papel e vai assim desenvolver, né? E o nome de Deus vai sendo glorificado. Então, me ajudou sim a visão de ser um obreiro, de ter um sonho ministerial. E eu conversei com ela logo no casamento, antes de casar, eu digo, minha filha, é assim, eu tenho uma visão do ministério. E você, ela na época fazia um curso de técnico em laboratório. E aí eu digo, você está estudando, vamos estudar, vamos nos formar, mas eu tenho a visão do ministério. Aí ela disse assim, uma coisa que marcou a minha. Já depois, não foi? Mas eu guardei. Ela disse, quando ela foi aprovada em um concurso, eu disse, e agora, como é que vai ser o ministério? Porque concursado você não pode sair do... Não podemos estar mudando. Ela disse, não, mas pelo menos para ter alguma coisa, para abdicar, para ir para a obra de Deus. Então, esse companheirismo, e eu aqui, por que eu trouxe esse gancho? Para dizer que quando você tem uma visão ministerial definida, você vai ter a capacidade de ter esse diálogo antes, e isso vai lhe ajudar a ter uma clareza na caminhada, encontrar uma pessoa que de fato vai ser uma auxiliadora, né? Ali no ministério, na vida, com os filhos, com a família. Então, essa transparência ela ajuda muito. Ajuda demais, porque se um tender para um lado e outro tender para o outro, vai ficar um jogo desigual, uma balança que nunca vai estar equilibrada. E, assim, eu não vou dizer que eu sempre fui como Moisés, assim, falante, né? Sempre fui muito tímida, muito quieta, muito na minha, mas sempre ardeu dentro do meu coração o desejo de fazer a obra de Deus. A coisa que eu mais queria era poder congregar. E na Pissar, como eu já tinha dito anteriormente, não tinha congregação. Quando eu comecei a congregar, eu ia no sábado para o Lourival Parente, aí ficava, assistia a escola dominical, e eu era crente domingueira porque não tinha igreja. Aí eu ficava no sábado e no domingo na casa da minha tia. Aí segunda-feira de manhã eu pegava o ônibus e voltava para casa, esperando já para o próximo final de semana para poder ir. E eu sempre quis participar. Eu via nas festas jogral, eu via criança participando de coreografia, fazendo tudo, cantando. Eu nunca podia participar. Então, sempre eu quis participar. Então, quando eu tive a oportunidade de ter a congregação para eu participar, para eu fazer, era como se eu fosse uma nova convertida, que senão eu quero fazer tudo, né? Quero participar. E eu acredito que isso também é benéfico para o ministério do Moisés. Porque aqui em Teresina é até um pouco mais devagar, mas lá em Timon, o irmão até diz, meu Deus, a gente morre e não se acaba de ser crente e não dá conta, porque de domingo a domingo tinha muita atividade, atividades e eu queria participar de tudo. E eles, minha filha, não, nós vamos, porque vai ser bom, porque não sei o quê. E eu sempre pedi a Deus, Senhor, que os meus filhos, são 4, que eles nunca sejam um impedimento, mas que eles sejam um incentivo para ir para a tua casa. Né? Ah, meu Deus, irmã, com esse monte de menino e tal. Eu disse, não, mas eu quero que eles sejam incentivos. E eu lembro de um dia que eu estava assim, tão cansada, aí Débora disse, mãe, não, vamos para a igreja hoje não. Aí eu disse, vamos. Porque eu lembrei justamente da minha oração, que eles não sejam empecilho, mas que eles sejam incentivo. E quando a mulher ela tem a visão de que o marido tem um ministério, toda a casa, todos os filhos, tudo funciona de modo a cooperar com isso. Porque já pensou,
eu já vi casos, ele só pensa na igreja, ele só quer ir para a igreja, não fica dentro de casa e tal. Claro que tem um tempo para ficar com a família, né? Mas às vezes é porque a minha visão não é a mesma visão do meu marido, então eu vou bater de frente, eu vou confrontar. E eu creio que isso é Deus que concede, né? A gente ser submissa ao amor que o marido tem e principalmente ao amor de Deus, que ele faz com que a gente compreenda que existe algo maior, né? Que se ele está fazendo a obra, mas você não está aparecendo, você está ali no bastidor, mas você também está cooperando. Sim. De alguma maneira. Muito bom. Eu assisto muito podcast de vários assuntos, né? E às vezes o entrevistador fica, pega o inside, né? Que é aquele conhecimento, né? Que vai. E aí eu já peguei uma aqui que é muito interessante, que o casal tá falando, né? Como o Moisés falou, a irmã Rafaela confirmou que quando se tem, né, em mente já o que Deus tem para a vida, né? A chamada. Isso já determina muita coisa na vida, né, e facilita o processo de tomada de decisão. E parece que você liberou as perguntas para o casal. Que o outro questionamento era justamente para a irmã Rafaela se ela já casou sabendo que ia ser esposa de obreiro. Já vi que sim, se ela né? sempre soube que seria esposa de obreiro, ou se algo... Mas assim, passava pela sua Moisés cabeça. disse que já antes de casar já conversou antes de casar, sobre sim, isso, né? O irmão Moisés já... Mas assim, antes de conhecer o irmão Moisés, já tinha aquele pensamento, desejo de ser esposa de obreiro? Saberia que estava casando com o obreiro, mas... Na verdade, a minha mãe que dizia assim, que é importante a mãe orar. Mães que estão ouvindo, orem pelo casamento dos seus filhos. Moisés disse que orou, né? Amém, que ele orou. Minha mãe orava, mas eu nunca tive... E orava assim, Jesus, me prepara para o casamento. Sim. Prepara minha esposa. Sendo bem sincera, só para dar ênfase, porque muitas vezes tem gente que ora pedindo assim, Senhor, prepara minha esposa, mas na verdade precisa orar dizendo, Deus, me prepara para o casamento. É verdade. Sendo bem sincera, eu acho que eu gostava muito de estudar mesmo, de ler, de tudo. E meu avô dizia assim, o seu namorado é o livro. Eu disse, pois tá bom. E eu ficava com isso na cabeça e fui criada pelos meus avós, mas minha mãe presente em algumas situações, e ela disse que orava para que Deus me desse um marido que fosse crente. E ela começou, na minha adolescência, conversando e dizendo isso para mim, que estava orando para que Deus me desse um marido que fosse isso, que fosse obreiro da casa do Senhor, e que fosse... Eu disse, mãe, mas eu não vou casar agora. Eu disse, não, mas minha filha, eu já estou orando. Aí eu digo, meu Deus, a mamãe já quer me casar. Porque na cabeça do adolescente a gente não entende. Mas, e de certa maneira, isso foi entrando na minha mente. Não que tivesse nascido do meu coração. Eu vou casar com um obreiro que vai ser pregador, que vai ser isso. Não, eu tinha a consciência de que eu teria que casar com um rapaz da igreja, com um servo de Deus, né? E que se ele tivesse o ministério, tudo bem. Mas essa questão de pensar com antecedência, sinceramente, não. Mamãe que orava, por isso que eu digo, oro já pelos meus 3 genros e a minha nora, né? Já estou orando. Falei assim porque eu vi o tanto que foi importante a oração da minha mãe. E assim, a gente não acredita em cupido, né? Mas é como se a mamãe tivesse sido o cupido, que ela dizia assim, minha filha, vamos para a igreja, tem uma irmã e tal, e ela tem um filho, e disse, venha, mamãe. Aquela coisa. Né? E aí eu fui indo, a gente foi se conhecendo e tal, namoramos, casamos, mas eu sempre vi ela como a pessoa que fez essa ligação. E a gente está sobre a cobertura de oração, é muito bom. Em todas as decisões que você vai tomar, você ora, você pede a Deus o direcionamento. Eu não orei para casar, assim, pedindo o Moisés, mas a minha mãe orou. E dentro e a oração dela foi respondida, porque os meus direcionamentos, os meus passos, eu vejo ela falando como ela descrevia que era para ser o meu marido, e eu vejo hoje que realmente é do jeito que ela orou.
né? E quem está ouvindo que não é casado, que ore. Não faça como eu, fique esperando na mãe. Mas as mães que estão ouvindo, os pais, orem. Porque hoje em dia é tão difícil. Eu ouvi de um irmão aqui na igreja, dizer, irmão fulano, a sua filha já vai namorar, vai casar? Eu disse, não, eu quero que namore, eu quero que case. Porque o mundo está tão terrível que faz medo da menina não conseguir casar. O menino não conseguir casar. E o mundo hoje prega que casamento é algo... Não vou nem dizer assim... Porque uma coisa é o pensamento do mundo. Não sei se vocês vão entender o que eu quero dizer. Mas outra coisa é o pensamento que não é de Deus, que está entrando na cabeça dos crentes. Sim, as ideologias que estão... Ideologias, a gente já sabe, todo crente diz o quê? Casamento é bom. Mas a grande maioria dos jovens vão dizer, não precisa casar agora. Né? É uma coisa que pode ficar para depois, outras coisas são mais importantes. Também com isso, não estou dizendo que casamento é tudo, né? Que o jovem vai pensar só em casar, não vai pensar em estudar, não vai pensar em trabalhar. Não, mas casamento é uma fase importante da vida do jovem, né? É um momento ali muito importante. E como o irmão Moisés falou, que nós devemos até nos preparar para isso. Né? Não é a coisa que vai acontecer à torta e à direita, não. Tem a coisa que... E se programar em tudo. Né? Eu disse que eu não orei, mas depois que a bênção chegou, a gente namorava e tinha uma lanchonete juntos. E aí, toda vez que ia comprar alguma coisa para a lanchonete, eu disse, meu Deus, olha, meus pratos. Eu pegava, botava, com as compras, botava os pratos. Aí, ia comprar outra coisa, preparando a casa, a estrutura do material. Mas, uma coisa que ficou até como casal mais apegado, justamente tudo que a gente ia fazer junto. Ia comprar as cores da lanchonete, ia numa farmácia, ia... Qualquer lugar que a gente fosse, a gente ia junto. A desculpa é que ele não conhecia Teresina e eu tinha que ensinar para ele. mas ficou isso, e não só a preparação, como eu disse, do material, mas também daquilo que vai fortalecer no futuro. Porque é muito bom você saber que tem alguém para contar. Né? E eu vi aqui nesse livro a questão que a irmã Dalit falou. Tem algumas pessoas que são chamadas de eunucos, né? Que eles não casam, eles preferem estar solteiros e, às vezes, são criticados. Eu estava comentando com Moisés. A gente respeita, porque Paulo ele diz assim, ele fala dele mesmo, recomenda que se pudesse ficar como eu, sem casar, tudo bem. Mas, de maneira nenhuma, ele despreza o casamento. Aí a autora desse livro vai dizer a respeito que o casamento é tão maravilhoso que ela fala de Jesus, que ele permanece noivo. Né? Ele veio para cá para conhecer a noiva, né? Que na verdade é a igreja, preparar. E é uma coisa que ele simboliza a própria entrega dele. Assim, que os maridos amem a sua esposa ao ponto de morrerem por ela, assim como Jesus amou a igreja. Então, é algo muito forte. Vai além do que a nossa mente possa compreender, essa questão do casamento. Quem quer permanecer sem casar, busque em Deus se realmente é aquilo, se realmente é isso que você deseja, mas que o casamento é algo maravilhoso que Deus deu para que a gente pudesse viver aqui, simbolizando o próprio amor dele, que eu acho maravilhosa essa questão que ele disse, que o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja, é um amor que excede qualquer entendimento. E é maravilhoso viver, compartilhar memórias, situações que às vezes não são tão agradáveis, mas você tem, até nos momentos mais difíceis e mais desagradáveis, uma pessoa para te dar um apoio. Né? Se você está sozinho, é mais difícil. Com certeza. Eu estive meditando sobre esses assuntos e até em algumas oportunidades, palestrando para casais já ao longo do ministério, né, pastoral. E um dos textos que é importante a gente trazer e apresentar para a nossa audiência e para o nosso comentário é o texto de Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora adequada
para ele, né? Essa expressão aqui é adequada. E em outra pode aparecer idônea. Sim. É importante, irmão, ver o casamento como uma solução de Deus para um problema. Qual é o problema? A solidão. Né? Viu Deus que o homem sozinho estaria em solidão. Então, a solução de Deus para um problema que o homem tinha ali era Casamento. a esposa, uma companheira, o casamento. E é interessante porque alguém aí pode estar sorrindo, dizendo, não, minha mulher é um problema. Mas não é na questão original, naquilo que Deus formou, na intenção divina, a mulher ela é uma solução, é como uma cura para a doença chamada solidão. O próprio Deus, ele constata e diz, não é bom que o homem esteja só. Né? Então, é importante, partindo desse texto, ver que nós, os homens, nós recebemos de Deus uma tarefa especial de proteger, de cuidar, de nutrir, de ser o provedor, né, no relacionamento. Provedor, e quando eu digo provedor, alguém pode dizer, não, ele está falando apenas no aspecto financeiro, no que tange, até porque nós estamos vivendo aí a pós-modernidade que trouxe muita coisa que ajudou muito, né? Hoje a mulher está inserida no mercado de trabalho de uma forma muito, muito ampla, mas na ideia original, o homem ele é o provedor. Ele tem a responsabilidade de nutrir, de sustentar, de manter a casa. Sim. E ele é provedor também no campo emocional. O homem ele tem esse papel de ser o provedor no campo emocional. E como que isso vai acontecer? Quando ele dispensa um tratamento de amor para com a sua esposa, vendo ela como um presente de Deus, vendo ela como uma companheira adequada, como uma mulher idônea, e valoriza essa mulher. Então ele consegue dar essa cobertura que eu vou dizer aqui, que é a parte da provisão, né? Porque tem gente, eu quero aqui deixar bem claro que ser o provedor não é apenas aquele que ganha dinheiro. E hoje está se vendendo essa ideia aí, que o cara tem que ganhar dinheiro e os relacionamentos estão mais fundamentados. Se resume só ao dinheiro, né? E então o homem, ele é o provedor do amor, porque foi dado ao homem a responsabilidade, né? A autorresponsabilidade de amar, né? Maridos, amai a Rafaela já falou, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Então é uma relação muito interessante. Jesus ele usa essa figura do casamento para expressar, para dar ideia do relacionamento dele com a igreja, né? Vai aparecer a parábola das 10 virgens, né? A figura do casamento judaico ali. E a igreja ela é prefigurada pelas virgens. Ali não há a figura da noiva, tem a figura do noivo e a figura das virgens, que na cultura judaica elas acompanhavam o noivo para as bodas, para festejar ali dias de festejo. Então, é uma analogia que Jesus usa para representar o encontro do Messias com a igreja, né? Isso se dará no arrebatamento. Mas a figura do casamento ali, o fato que Jesus usa aquela figura, é porque tem uma relação extraordinária. O casamento, ele aponta para isso, né? Então, quando eu cuido da Rafaela, eu amo a Rafaela, então eu estou, de certa forma, servindo... De certa forma, não, eu estou servindo a Deus. Sim. Isso é um relacionamento que é servir a Deus. Então, a autorresponsabilidade do homem dentro do casamento é uma coisa muito bem definida. Então, quando ele ama a sua esposa, ele é o provedor, porque quem ama não agride, não maltrata,
nem por palavras, nem por ação, e não despreza. Então, ele provê segurança, ele provê conforto, ele provê tranquilidade, e aí você vê o casamento se desenvolver de uma forma especial. Mas é importante, tanto eu quanto você e os demais que nos ouvem, tomar esse conhecimento, que nós temos uma missão de Deus no casamento. Tem hora que eu já tive em aconselhamentos, aconselhamento mesmo, não é apenas dar um conselho, é acompanhar um processo de resolução de um problema em casamento, e sempre o homem, alguns querem culpar a esposa, e esquece, quando eles intentam fazer isso, esquece totalmente do papel que Deus deu a eles, né? De ser o provedor, de ser aquela pessoa que é um referencial, que é a segurança da esposa. Então, muitos casamentos estão se vendo em ruína porque alguém não está entendendo o seu papel, o seu propósito no casamento. Diálogo, muitas vezes, fica comprometido, enfim. Então, esse texto ele traz essa visão que eu queria destacar aqui. É isso, que o próprio Deus detecta a dificuldade, o problema, e ele cria uma situação. Aí é o insight, É o insight, né? Você guarda isso aí, eu digo guarda no coração. Guarda isso aí no coração. A tua esposa, ela é uma solução que Deus preparou para o teu problema de solidão. Então, foi você que escolheu, então ama, cuida, zela, é um presente de Deus para a tua vida. Excelente. Trazendo para o ministério, irmão Moisés, irmã Rafaela já falou um pouco, né, que ela é mais tímida, né, sempre foi, mais retraída. Irmão... Não é mais não. Interessante. Irmã Rafaela já falou que fica lá mais nos bastidores, mas sempre junto, trabalhando, né? Eu lembro do pastor, não vou citar o nome dele, questão ética, mas ele falou eu entendi ele na época, eu entendi muito bem. Ele disse, minha esposa é 30% do meu ministério. Ele quis dizer assim, que ele foi chamado por Deus, aí casou, ela aceitou o chamado, aí eu lembro que o pastor Nestor tomou o microfone dele do jeito que o pastor Nestor era, né? Pastor é besta. A minha é 100% do meu ministério. Ele quer dizer que a participação ela é igual, né? E eu sou filho de pastor, né? Acrescento, os filhos também têm um ministério, né? É o pai, o esposo, a esposa e os filhos. Trazendo isso para ministério, estamos falando no contexto de casamento, mas trazendo para o ministério, irmão Moisés e a irmã Rafaela, como deve ser a divisão de tarefas no ministério, no chamado ministerial. Como é que foi com vocês? Rafaela, ajude aqui, faça isso. Irmão Moisés, faça isso. Como é que foi isso dentro do casamento? Eu vou começar a responder com uma frase do pastor Euvaldo Pereira de Sá. No ano de 2015, ele nos deu posse em um trabalho e ele me disse uma coisa, acredito que a Rafaela também guardou, pegou o insight, né? Guardou no coração. Ele disse, nós já ajoelhados para tomar posse da igreja, assumir a direção, ele disse, está aqui o irmão Moisés, aí falou, presbítero, Teresina, aí depois ele disse, está a esposa, uma serva de Deus e tal, e tal. Aí ele disse, e eu vou dar um conselho. A mulher que não atrapalha ajuda muito, né? Isso ele falou no contexto que a igreja, às vezes, espera da mulher do pastor que ela seja o pastor, entendeu? Que ela assuma muitas responsabilidades, que ela faça tudo, que ela... Tudo é a mulher do pastor. A esposa do obreiro, a primeira coisa, ela não tem nome. Ela é a esposa. É a mulher do pastor. Ela é a mulher do pastor. Então, há uma cobrança maior, há algo
até se ela dá uma palavra, e não é o comportamento da mulher de um obreiro. Então, isso é um terreno interessante de se pensar. Aí eu lembro disso, porque não podemos sobrecarregar a esposa, né? E a fala do pastor Evaldo, para mim, foi muito salutar, porque quem não atrapalha ajuda muito. A esposa que não atrapalha no ministério já ajuda muito. Claro que temos a divisão das pastas ministeriais. Para a mulher, ela assume muito mais coisa do que o homem. Eu digo isso hoje, depois de 10 anos dirigindo congregações, nisso na questão prática, na questão funcional, no dinamismo da vivência da obra, a mulher ela assume muito mais função do que o homem. Só que o homem assume uma função que é determinante para tudo que acontece, né? Por exemplo, nada no departamento infantil, vamos dizer, como ela sempre ao meu lado, ela foi líder de criança, de senhoras, de tudo, ela estava envolvida, né? Sempre congregação pequena. Tesoureira, secretária, zeladora. Tudo ela já Eu ia falar justamente sobre isso. Geralmente a esposa do pastor, principalmente em congregação pequena, como o irmão Moisés falou, geralmente é tesoureira, zeladora, é regente dos conjuntos, é dirigente tudo. do círculo de oração. Professora da EBD, tudo. tia das crianças. É. Então, ela recebe essas pastas todas, só que tudo passa pelo o supervisor, né? Tudo passa pelo supervisor. Então, se torna uma relação que tem que ser recíproca, Sim. porque senão ela fica sobrecarregada, o esposo tem que ajudá-la, tem que estar ali presente, ele não pode apenas deixar na mão dela e ficar como se nada tivesse a ver. Então, para mim, da minha experiência no ministério com a Rafaela, foi isso, companheirismo. Mas conseguimos definir bem, por exemplo, na obra, essa parte da organização de trabalho, aquilo que é mais pesado. Eu quero sintetizar de forma prática. Vamos fazer uma cruzada. A esposa do pastor ela vai trabalhar com os arranjos, ela vai coordenar o jogral das irmãs, ela vai coordenar uma entrada, mas para carregar os bancos, para conseguir um pregador, para carregar a caixa de som, é o dirigente e seus auxiliares, né? Então são pastas bem definidas, né, que dentro dessa vivência. E tem também outras questões que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. E aí a gente teve congregações bem diferentes. Uma a gente teve o privilégio de começar, né, dar o pontapé inicial. Do zero. E essa foi até bem tranquila em algumas situações, mas em outras que tinham passado outras pessoas, eu dizia só para ele, e só para vocês aqui, ninguém diz para ninguém. Eu disse, Moisés, eu tenho certeza que nessa congregação, bem aqui, a mulher do pastor era quem mandava na igreja. Por quê? Porque, diz assim, Rafaela, tive uma ideia. Nós vamos fazer assim, assim, assim. Eu disse, não, meu bem, é assim, nós vamos falar com Moisés, porque ele é o pastor da igreja, o dirigente. Então, se irmã, mas se não, é porque, olha só, ele não é só o meu marido, ele também é o meu pastor. Então, eu tenho que falar com ele para saber se tem possibilidade de fazer assim, se tem agenda. Eu já pegava para ir direcionando para ele, porque, como ele disse, eu ia ficar mais sobrecarregada e eu ia tomar um cajado que não é meu. Eu sei o meu lugar, eu sei que eu sou a ajudadora, eu não sou a pastora. E assim, e tem irmãos que chamam, e pastora, a gente entende que é a questão do carinho, é a questão do afeto, não que você seja, de fato, empossada como pastora, seja o título, mas a gente tem que realmente procurar entender que como que você vai agir no ministério, que ele tem o ministério dele, eu tenho o meu também. E eu só descobri o meu, eu falo isso pessoal mesmo, eu só descobri o meu ministério depois que eu entendi o que é que o Moisés tinha que fazer. O que é que Moisés tinha que... Como Moisés tinha que atuar dentro da igreja. E eu fui me descobrindo, porque eu disse, minha gente, eu não sei cantar direito, eu não sei pregar direito.
eu oro assim, mais ou menos, meu Deus, qual é o meu ministério, qual é o meu dom? E eu ficava meio perdida. E aí ele foi assumindo igreja, foi trabalhando, e eu fui percebendo que eu tenho afinidade para cuidar de criança. Eu vou no parque do lugar, quando eu penso, eu estou rodeado de menino. E eu vi que é um chamado que Deus tem para mim. Está um pouco assim, deixado de lado, né? Stand-by, mas Deus está chamando de novo. E assim, a partir do momento que você faz em companheirismo, sabendo qual é o seu papel, eu me descobri, porque eu não sei se tem algumas irmãs que acham que tem que competir com o marido para dizer que se não fosse a mulher na igreja, não tinha uma decoração bonita. Se não fosse a mulher na igreja, não tinha isso. Mas não é uma competição, é uma colaboração. E eu me descobri no ministério, até essa questão de falar, a questão de ter a oportunidade de pregar, de ministrar para a criança, para a jovem, para a senhora, por conta do ministério dele. Então, eu vejo que ele desenvolvendo bem o papel dele e eu ajudando, eu posso me encontrar. Eu não preciso competir com o ministério, com o chamado dele, porque eu sei que existem essas coisas, mas na minha experiência, eu me descobri dessa maneira, ajudando, cooperando. Até porque o peso da responsabilidade é dele, né? É dele, é. E assim, e a gente, dentro da igreja, a gente aprende a fazer tudo. Né? Se precisar ligar uma caixa de som, ligar uma coisa, a gente vai fazendo. Porque, como você falou, e a nossa vivência foi de ter muitas congregações pequenininhas, a gente está carregando caixa, fazendo tudo, mas fazendo de modo a crescer a obra do Senhor e não de se autopromover, porque, infelizmente, existe situações que a gente vê que tem pessoas que fazem para se promover a obra do Senhor e não foi para isso que fomos chamados. Quando não tem a definição do papel, quando não se tem um limite, sérios conflitos acontecem, né? Quando aqui especificamente a esposa do pastor, ou ela é à frente, além ou aquém, mas principalmente quando ela é além, ela não respeita o ministério dele, a área dele de trabalho, problemas acontecem, muitas dificuldades, e tão sérios que às vezes fica insustentável para o pastor estar liderando aquela igreja, desenvolver o ministério dele. Então, já temos aí um legado de ser filho de pastor e sabe muito bem que há muitos casos de obreiros que têm um ministério que não desenvolve, que não progride, porque não está alinhado com a esposa. Essa questão dos papéis na obra, saber até onde ela pode atuar, até onde ela vai, até onde de fato está ajudando, né? Eu sei que eu sempre digo, quando eu participo de posse de obreiro, que é me dada a oportunidade de dar uma palavra a alguém, eu digo, ninguém assume um trabalho para fazer o mal. Ninguém assume uma igreja premeditadamente, dizendo, eu vou assumir aquela igreja ali e eu vou acabar com ela. Não, nenhum obreiro faz isso. Sempre as perspectivas são de crescimento, de fazer um bom trabalho, de desenvolver um trabalho para a glória do nome do Senhor. Com certeza. Mas quando tem esse desajuste conjugal, aí você vê a deficiência. E aqui eu digo, quando a esposa não consegue dar ali uma assistência boa, fica prejudicado. A gente vê. É só você andar nas igrejas e você vai ver a diferença de uma igreja que tem uma mulher atuante, uma companheira que entende o ministério, que apoia, e a igreja que tem uma mulher que não entende, que não atua, que não apoia. Você vê a diferença. Até tem uma coisa que não está na realidade, assim, no concreto, não tá, é abstrato.
é o relacionamento interpessoal das irmãs. Sim. Né? Quando tem uma esposa de pastor que é atuante, ela traz aquela característica, é como se, eu não encontro as palavras, uma coisa homogênea, uma coisa que é junto, misturado mesmo. Traz a união do grupo. É né? uma unidade, você percebe, ao entrar na igreja você percebe. Mas quando não tem, você vê também no semblante das pessoas aquilo ali. Infelizmente, muitos confundem, né? Uma mulher de pastor atuante com mulher de pastor mandona. Isso. Existe essa confusão, né? E eu lembro... Muito se espera que parece que a mulher do pastor só é atuante se ela for mandona, né? Eu, como filho de pastor, e já observando muito esse podcast, através desse podcast, posso ver que muitos casais que vêm aqui, que tem uma história assim como a de vocês, uma história muito bonita, de superação, de trabalho, de ministério, de muita coisa. A gente percebe que o homem ele é o maior consultor da mulher e a mulher é a maior consultora do homem, né? Eu lembro agora da minha mãe que se tiver alguém que oferece uma boa consultoria ministerial para um pastor é a esposa, né? Aquela esposa sábia, calada, na dela, às vezes quieta na dela, mas chega em casa, orienta, admoesta. É a pessoa usada por Deus e credenciada para estar ali ao lado do marido, para orientar, ver coisas que nós homens não vê, né? E a mulher consegue ver, consegue enxergar. Homem vê, né? Mulher enxerga, é uma coisa assim mais profunda. E a gente vê isso, irmão Moisés, na vida de vocês. E eu faço o seguinte questionamento. Estamos falando de casamento cristão, falamos aqui de namoro cristão, falamos aqui de propósito cristão, falamos aqui de amor cristão, falamos aqui de papéis do homem, certo? Qual o impacto que vocês veem na questão das novas ideologias? A gente bate muito em ideologia, mas às vezes está dentro de casa a gente não sabe, né? E qual é o real impacto, se é que podemos dizer assim, o real impacto, porque é um peso inestimável, né? É um dano muito incalculável até, mas olhando para os matrimônios de hoje, olhando para os casamentos de hoje, as uniões de hoje, os amores de hoje, né? Qual é o impacto das ideologias? Quando eu falo ideologias, é aquela, né? As modernas que buscam inflamar, destruir de fato esse projeto de Deus. Eu tenho observado que, em primeiro lugar, a volatilidade do casamento, né? Da atualidade. Hoje se casa pensando em separar. Um prazo de validade, né, praticamente. Tem prazo de validade. Depois, o que percebemos é que comportamentos na convivência, que era um comportamento padrão, que promovia estabilidade, que promovia segurança, seguridade do relacionamento, que por parte de um cônjuge e por parte de outro, às vezes não existe, e isso traz aquela fraqueza, o rompimento. Por exemplo, as ideologias hoje têm tirado aqui um ponto importante. A masculinidade ela tem sido afetada. Os homens hoje estão perdendo a sua masculinidade. Há um apelo midiático, há essa infiltração ideológica está acontecendo. E hoje o homem ele tem dificuldade de assumir o papel, até porque ele está sendo desconfigurado e a companheira também, né? Está com a feminilidade distorcida. Então isso aí vai trazendo um alto nível de dificuldade para equacionar o que eu chamei aqui de entranhas do casamento, no dia a dia. As entranhas do casamento é aquilo que acontece dentro do lar, é só o casal. Por exemplo, coisas pequenas que têm sido estopim para desuniões e desavenças. Então, o jovem está chegando no casamento, vamos começar a entender agora, sem o preparo necessário, porque ele está sendo afetado por essas ideologias, né? Ele está sendo afetado na sua juventude, está convivendo. O academicismo está trazendo isso, a escola está imprimindo esses
valores são valores antagônicos ao que a Bíblia diz, ao que a palavra de Deus ensina, né? Então, chega uma pessoa despreparada para o casamento. E antes, para você ter uma ideia, eu disse aí, na igreja mesmo, eu citei o exemplo do pastor Mangueiro, um ancião, um homem, casado, pai de filhos. Ele chamava os jovens da igreja e ele era o conselheiro da mocidade. E aí ele dizia indivíduo, falava assim, olha, tu tem que arrumar uma mulher para tu casar. E tu tem que ser homem, sustentar ela. E hoje a gente já não encontra essa orientação contundente como ele fazia, né? Tu tem que ser homem. Não tem. Hoje fala e de forma superficial e tal. Não tem esse ensino de forma prática, de forma contundente. E aí as escolas, o academicismo, ele faz isso de forma contundente, mas só que para o lado ruim, né? Ensinando lá que o homem não é o provedor, ensinando lá que a mulher não é auxiliadora, porque senão ela vai estar numa posição que não é igual à do homem, ensinando lá que casamento é se quiser, é uma coisa de homem, não uma instituição divina. Diz que casamento não é necessário, que você não precisa casar para ter uma vida. Então, eu vejo um grande prejuízo, sim, nos casamentos de hoje. E eu vou atribuir a essa formação, né? essa cultura. Né? A psicologia diz que nós somos fruto do meio, né? Da corrente, sim, filosófica que nós estamos inseridos. Então, nós somos, de certa forma, o cristão ele também absorve a cultura do tempo. É por isso que Paulo, o apóstolo dos gentios, ele escreve aos Romanos no capítulo de número 12 e versículo 2. Ele sabe para quem ele está escrevendo. Ele está escrevendo para a igreja que estava localizada em Roma. Roma, capital do império. Tinha pessoas de todas as camadas ali. Tinha o grego, tinha o bárbaro, tinha o gentil, tinha o prosélito, tinha o filósofo, tinha o indouto. Então, Paulo ele sabia para quem ele estava escrevendo. Então, ele vai dizer aos irmãos, não vos conformeis, né? Não vos amoldeis. É a ideia de aculturar, absorver a cultura. Ele está dizendo, não absorvam a cultura do mundo, mas vocês precisam se transformar pela renovação do vosso entendimento na palavra de Deus. Então, meu querido Ágapo, é importante dizer isso aqui. Hoje, a nossa juventude, quer queira ou não, está sendo doutrinada, né? E é uma doutrina que vai repercutir nos casamentos. E é por isso que hoje, casa amanhã. Eu ouvi até um hino de um irmão, mas eu não vou lembrar dele agora, mas o irmão disse que, aliás, foi um pastor que eu ouvi pregando, ele disse que ele fez uma paródia daquela valsa do casamento. Ele é muito bom com a música. Nupcial. Marcha nupcial, que faz... Aí ele colocou uma letra. Se não der certo, nós casa hoje, amanhã nós separa. Uma letra assim, porque é a filosofia que está na cabeça, né? Ou aquela questão do ficar sem compromisso, né? Ficar sem compromisso, aquela coisa. E tudo isso aí vai amoldar o jovem. E quando ele chega do casamento, ele não tem bagagem para equacionar os problemas. Tá bom? Passar a fala aqui para vocês. O pastor Luiz Rios, ele falou muito bem na nossa conferência. Gente, aquela palavra dele ali de domingo de manhã. Maravilhosa. Se ele tivesse esticado até umas 3 da tarde, eu acho que não tinha saído ninguém. Todo mundo ficava. Ele disse assim, gente, a ideologia já está dentro do casamento. Justamente. Já está dentro da igreja, aliás. Né? Todo mundo dizia para mim, meu Deus, mas tu tem coragem, 4 meninos. Pois é, irmão. É visto como algo estranho, né? E aí eu vou dar aqui um testemunho. Eu fui terça-feira na ginecologista e mostrei meus exames, que eu tenho endometriose e adenomiose. Ela olhou meus exames e disse assim,
mulher, tu tem 4 filhos. Eu disse, tem. Disse, mas tu não pode ter filhos. Eu já tinha lido, por minha conta mesmo, que uma dá 50% de chance de não engravidar e a outra também. Sim. Então, eu não tinha possibilidade de ter filho. Então, todos os meus filhos foi o Senhor que concedeu. Ela disse, como foi que tu pariu esses meninos? Como foi que tu teve filhos? Eu disse, foi um milagre, doutora. Foi Deus que me deu. Deus que me concedeu. E, às vezes, a gente abre mão dos milagres, né? Claro que se você tem que se programar para ter filhos, mas aí a ideologia diz, não, nenhum, no máximo 1 ou 2, porque a situação está difícil, mas aí a gente esquece que Deus diz que os passarinhos não plantam, não colhem, mas todo dia se alimentam, né? E que os lírios são tão lindos que Salomão, em toda a sua glória, nunca se vestiu tão bem quanto eles. Então, em todo o tempo, o Senhor, Ele tem cuidado de nós, em todas as situações. E assim, eu tenho 4 filhos e nós vivemos situações que as ideologias iam nos criticar, diz, meu Deus, como é que pode? Casaram tão novinho, esses crentes também. Isso é lavagem cerebral que faz nesses meninos para casar novo. Porque crente é assim, namora pouco, casa novo, tem filho cedo. E aí, para Pelo o menos mundo... é para ser assim, É né? para ser assim. Até na nossa geração era assim. E isso era visto pelo mundo como perdeu a juventude. Mas, na verdade, você não está perdendo, né? E quanto à questão que é bem... que o pessoal bate demais, é na questão da submissão da mulher. Eu achei um texto nesse livro aqui, que a irmã Nádia nos colocou para fazer o nosso programa Entre Nós Mulheres, e eu achei maravilhoso que ele vai falar a respeito da questão da ajudadora. Que o termo usado lá no original é Ezer. E esse termo, ele é o mesmo termo usado para o Espírito Santo. Olha lindo, só, que maravilhoso. Aí ela vai falar aqui que o homem é a imagem de Deus, mas a mulher também é a imagem de Deus. Ele colocou no homem uma porção e na mulher colocou outra porção. E aí ela vai dizer que, de maneira alguma, o papel da mulher é secundário, porque o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. E a mulher é a ajudadora do homem. Quando o homem, o filho, qualquer pessoa está ruim e procura consolo, chega num dia cansado, não é bom, irmão, pegar, pelo menos no Senhor fazer uma massagem, dar um consolo? O Espírito Santo é o que é o nosso consolador. Então, a mulher, ela vai exercer dentro do casamento um papel similar ao papel do Espírito Santo, de consolar, de confortar, de abraçar. E quando fala em ajudar, em ser submissa, em ser ajudadora, de maneira nenhuma, é um papel secundário, porque ele também é o nosso ajudador, aquele que nos sustenta, que nos socorre. E essas ideologias vêm trazendo para dentro não só da juventude, não só dos jovens, mas dentro dos adultos também, já casados, coisas que nos distanciam da imagem de Deus. O que vai nos distanciar são as nossas convicções, humanas mesmo, que a gente acha, eu sou assim, eu não vou me rebaixar a fulano, ele vai ter que comer, é desse jeito que eu fiz. Porque a mãe dele fazia assim, mas agora aqui em casa... Por que não entra... Porque isso aí, olha só. E essas pequenas coisas foi o que eu aprendi dentro do casamento. Que as pequenas coisas, elas se tornam como aquela farpazinha que você entrou no seu dedo, mas não foi nadinha, mas daqui a pouco está inflamado. Sim. Daqui a pouco está te incomodando, está infeccionando. Você pode dar até uma febre. E é uma coisinha de nada. E às vezes são coisas tão pequenas no casamento, que eu acho que vocês já devem ter ouvido aqui muito no podcast, que homem é tudo igual, deixa a toalha aqui, deixa o sapato ali, e a mulher é tudo igual, é reclamando, é brigando, mas é porque a gente precisa entrar em acordo e entender que cada um tem uma maneira diferente de ser, tem uma maneira diferente de agir, e que somos, como eu posso dizer, completos, um no outro. O Senhor falou que os dois seriam uma só carne, e eu achei interessante nesse livro, é como se formassem uma outra pessoa, que você... Sem o Ágabo é uma Dalit, mas você com ele é outra pessoa. Vocês juntos se tornam uma outra pessoa que se completa e vão viver naquilo que o Senhor programou, projetou, e nós não podemos deixar que essas ideologias entrem. E a única forma de combater
é como Moisés falou aqui, é não deixando, não se conformar, é buscando em oração. E é um conselho para o pessoal que é da mocidade, procurar falar sobre namoro e casamento, e dizer que casamento é uma coisa realmente boa, que não é necessário você se apressar, mas é necessário que você veja e planeje. Eu até falei aqui que eu não orei, não pedi, mas a minha mãe me aconselhava. Sim. Né? Eu não tive o pastor para me aconselhar. A irmã Marlene nos comentários até falou, disse que a irmã Rafaela não orou, mas ela foi obediente aos pais, Sim. né? Que já é um ponto positivo também, que os jovens de hoje também estão perdendo esse referencial, né? Olha só, é tão trágico isso hoje. A minha filha mais velha tem 15 anos. Eu não sei quantos alunos tem na sala dela, mas a partir de 30, eu acho. Ela se espantou com o espanto dos colegas. Disse, meu Deus, tu tem pai e mãe que moram juntos? Eles são casados? Aí disse, não, porque o pai morreu, ou o pai está divorciado, ou então é mãe solteira, eu não sei. Mas foi espantoso para os alunos da sala dela, ela ter o pai e a mãe casados. Na verdade, já é a ressaca, né, dessa O tanto que influência da ideologia que não valoriza o casamento, né? Que não valoriza. Tanto que a gente vê que está em desconformidade. E aí ela disse, mãe, mas não é normal? Eu disse, não, minha filha, o normal é você ter o seu pai e você ter a sua mãe dentro de casa. Esse é o normal. Eles vivem, eu esqueci a palavra agora, não é fragmentação do casamento, é a distorção, que não precisa ter mãe, não precisa ter pai, não precisa disso. E não existe uma regra, não existe regra, o que vale é o jeito que eu me sinto bem. E era justamente nisso que eu queria chegar. Não é como você se sente bem, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Sim. Nós fomos criados com um propósito e para um propósito, né? Eu não posso mudar a minha natureza, o Moisés não pode mudar a natureza dele. Dentro daquilo que Deus nos criou, nós temos que viver e aceitar, porque a Bíblia vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Coisa boa. Eu queria pegar um gancho no que o irmão Moisés falou, que ele tocou no assunto que eu tenho conversado muito com o Ágabo. Devido a gente participar de muitos cultos de mocidade, né, tá muito inserido nesse meio, eu particularmente me preocupo com a geração de hoje e com a geração futura, porque eu tenho observado essa falta de masculinidade nos homens, nos jovens. Quando eu digo falta de masculinidade, eu não estou me referindo à brutalidade, a machão, aquela figura antiga, assim, né? Homem tem que ser bruto, machão não. Mas aquela postura mesmo de homem, de ter uma decisão, de tomar uma postura. Hoje a gente vê os jovens assim nos cultos, esse aí é o que mesmo? Às vezes eu fico olhando apáticos, né? Parados, sem... Assim, olha, meu Deus, é por isso que as mulheres não casam. Como é que vai casar? É melhor ficar solteiro do que casar. Às vezes eu fico pensando comigo mesmo, olhando e observando, né? Esse é tão... Porque tá virando como essa falta assim, de postura, de posição, de uma firmeza. Muita gente se admira quando eu digo que o que me fez assim, bater o martelo e dizer, pai, é com esse que eu vou casar, é quando eu vi o Ágabo tomar postura, posição nas decisões dele. Quando eu vi ele, não, eu vou fazer isso e pronto. Que ele me mostrou que ele tinha consciência, que ele tinha posição no que ele fazia, que não era uma pessoa que... Ele deu segurança. Justamente, né? Porque, como o irmão Moisés falou lá atrás, né, que o homem não provê não é só financeiramente, ele provê segurança, provê paz, provê tudo, né, todo o ambiente. Engraçado que no casamento, né, a gente vai fazer 9 anos de casado agora, em dezembro, devido a várias situações, né? Mas eu via isso dentro de casa, né? Meu pai com pulso firme, né? Não aquele não mandão, mas aquela pessoa que a minha mãe dizia, e aí, Luiz Carlos, qual a sua opinião, sua decisão, né? Depois de conversar, e engraçado que desde criança, o pai chegava, meu filho, bora conversar um assunto aqui, ajuda o papai. Mas ele ia lá e decidia, né? E a gente leva isso para o casamento. Essas ideologias, elas são nocivas demais, né? Se eu puder complementar, porque no final das contas, é a maneira sorrateira, e muito sorrateira, travestida de coisas boas, porque quando se fala, né, qual é a mulher que não vai querer ter sua independência, qual a mulher que não vai querer ter as suas independências, né, que a gente não fala só de dinheiro,
Mas é muito interessante que o inimigo ele tem trabalhado sorrateiramente e, inclusive, conseguindo adentrar dentro das igrejas, né, com esses pensamentos que, no final das contas, ele chega a um denominador comum. Destruição da família. Sim. Uma família que não tem uma criança, por exemplo, que não tem a referência de pai, de mãe, é muito ruim para ela quando ela cresce. Uma filha mulher, por exemplo, que não tem essa noção de pai e de homem, que ela vai ter através do pai, acredito eu, e saberei disso na prática, né? Assim, porque a gente está esperando uma princesa. Mas ela observa isso. Para um filho, um homem, né, que vê aquela questão da mãe, e às vezes na igreja, a gente está falando de relacionamento e ministério. O irmão Moisés sabe muito bem disso, que já liderou igrejas, a irmã Rafaela também. Nós temos aquela mulher que ela quer ir acima, né? Que ela quer ir mais além, quer ir, né, ultrapassar aquele limite. Ali acaba sendo um reflexo do que é no casamento, né? Querendo ou não. Isso é o quê? Anunciar as ideologias da pós-modernidade, que ela visa, sim, acabar a família. E isso acaba a família. Isso acaba a família, já vi destruir, infelizmente, separar casais, filhos entrarem em depressão, né, por conta disso. Até o ponto que a sua filha ela fica surpresa pelo espanto dos colegas, né, em ele saber que ela mora com os pais. Eu li tempos atrás uma obra, 7 necessidades básicas da criança. É um conjunto de escritores norte-americanos que fizeram palestras e fizeram a compilação dos seus artigos, né? E deu um livro de 7 capítulos fazendo essa abordagem, né? E um dos pontos que eles abordaram é a segurança da criança, que é transmitida pelos pais. Então, e aí eles trabalham que a criança que tem um pai, uma mãe tomando decisão, orientando, educando, ela se sente segura, protegida. E eu tenho um dizer que eu aprendi na vivência com a minha mãe, que toda mãe ela faz aquele apelo emocional, né? Não sei se é de vocês. A irmã Dalton já está fazendo o curso. Ela dizia, quando eu morrer, tu vai se sentir falta, meu filho. Era só eu fazer raiva para ela. Deixa estar, quando eu morrer, tu vai sentir falta. A minha mãe, ela jogava mais pesado. Ela dizia assim, eu tinha problemas de asma, né, quando criança. E quando eu teimava, eu disse, quando tu for para o hospital, eu não vou contigo mais não, eu mando até o pai. Sempre tem essa, né, das mães. Mas aí, depois, refletindo e tudo, e vendo algumas situações do próprio ministério, aí eu digo para os meus lá em casa, né, eu digo, meus filhos, quem tem mãe tem tudo, né? Quem não tem mãe está aí sentindo a carência. Por quê? Porque o papel da mãe para as crianças é dar segurança, o carinho, o afeto, um senso de justiça, um senso de amor. Sim. O pai também ele traz essa segurança. Então, a criança que tem pais que estão numa vida... vou reportar de novo aqui a equação. Pais que equacionaram os problemas do casamento, pais que resolveram seus problemas e têm uma vida sadia, eles têm segurança, sim. E não precisa fazer pesquisa científica, não precisa buscar muito recurso para comprovar o que eu estou dizendo. Sim. Né? Você pode ir nas escolas e conversar com crianças, adolescentes de 14 a 16 anos, fazer o que na pedagogia chama de experimentação. Sim. Né? Nós chamamos de experimentação. Você pega uma variável dependente, uma independente, e vai mudando e vai conversando até você saber o que troca, né? A variável independente é aquela que pode ser transferida, que pode mudar. Mas se você pegar e fizer um laboratório, uma experimentação com filhos de pais que vivem juntos e filhos de pais que vivem separados, você vai constatar que os filhos de pais divorciados são inseguros. Se dentro do campo aqui, ministerialmente falando, dentro do nosso campo cristão,
pais que se separam, os filhos têm uma grande probabilidade de se desviar da igreja. Eles não ficam, eles não conseguem ficar. Isso é uma vivência do ministério que nós constatamos na prática. Filhos de pais divorciados na igreja, aí eu vou dar o insight aqui para a nossa audiência. Se porventura alguém está pensando aí, achando que divórcio é solução, você está entrando numa enrascada. É um problema muito grande, que não é solução. Então, os filhos são afetados grandemente quando não tem dos pais essa segurança. A vivência, o amor dos pais, as expressões de carinho entre o esposo e a esposa, até mesmo diante dos filhos, elas precisam acontecer, né? A criança, ela às vezes precisa ver o pai orando, precisa ver o pai lendo, precisa ver o pai dando um beijo, um cheiro na esposa, porque ele aprende pelo exemplo. Aprende ali e vai crescendo, né? A gente sempre usa os filhos da gente, as experiências, para retratar as situações. A Débora fez um experimento, e no experimento lá na escola dela, ela tinha que definir a família, né? Retratar a família. Eu não me recordo bem o que foi que ela desenhou, mas parece que ela fez só um coraçãozinho. Foi, velho? Não lembro agora. Mas eu sei que ela fez algo lá que só falava do amor, né? Quando os outros colegas falaram de traumas, de coisas, e ela também nos forneceu essa informação, que na maioria eles são filhos de pais separados. Então, só fechando aqui, para não ser prolixo, eu falo muito, né? Crianças que são criados num lar cristão, com o pai e com a mãe, eles têm um senso de segurança, de uma desenvoltura. Elas falam melhor, elas têm segurança para suas tomadas de decisões. Até ali na primeira infância mesmo você vê a diferença. Por isso que é importante nós primarmos pelo casamento cristão, com valores bem definidos, a mulher desempenhando o seu papel de auxiliadora, de mãe, o marido desenvolvendo seu papel de provedor em vários aspectos, não apenas no financeiro, porque assim você vai ter uma família que vai estar melhor preparada para os embates da pós-modernidade, do tempo que nós estamos vivendo. O irmão Moisés tocou num ponto, né, que eu acho muito interessante, sobre a questão dos filhos, né, o reflexo dos filhos em relação aos pais. Nós temos muitos amigos líderes, né, e a gente sempre conversa sobre nossas atividades, e é incrível como todos os líderes parecem que a mesma história todos têm. A gente observa o reflexo dos pais nos nossos liderados, né? Em algumas congregações que a gente já passou, a gente pôde observar isso. Geralmente, se os pais são mais problemáticos, geralmente eles tendem a ter aqueles filhos que vão dar mais trabalho para a gente, né? E por aí vai. Geralmente, aqueles pais que, digamos, têm uma base familiar mais estruturada, os filhos geralmente são mais ativos, são mais participativos, de escola dominical, de todos os trabalhos de maneira geral, né? Então, é incrível como esse reflexo não falha. E não é só igreja A e igreja B, não. Conversando com amigos líderes, a história é a mesma. Inclusive, sobre esse ponto aí, eu vou aqui do grupo de obreiros, até brinquei, achei interessante. Alguém colocou um corte do pastor Osiel Gomes, de Tirirical. Sim. E aí ele disse que tem crentes na igreja que são problemáticos. Aí alguém diz, ele usa o nome, é filho do irmão Moreira. Aí como era o irmão Moreira? Ele diz, é do mesmo jeito. Diz que É só replicando. É só replicando, né? É só replicando, porque... Reproduzindo o comportamento, né? O comportamento, até a sua voz. A Débora,
Aí eu achei interessante, eu digo, oh meu Deus, ele falou do irmão Moreira. E nós temos um Moreira aqui. Nós Mas somos irmão Moreira. aquilo lá é benção, irmão Moreira é irmão benção. Moreira é benção. Tem os filhos criados. Até a voz. É um exemplo para nós. Quando você escuta muito a voz da sua mãe, você tende a falar. Tem gente que confunde a minha voz com a voz da Débora no WhatsApp, ou bate na porta, porque de tanto ela vê, né? Eu não acho ela muito parecida comigo, mas ela pegou, tirou uma foto, botou, pronto, mãe, agora eu estou igual a senhora, eu sou a senhora. Por que ela quer me imitar? Por que ela quer ser parecida comigo? Tem alguma coisa que motiva. Não, acredito que não só o amor, mas algo que ela acha que é interessante. E também ela quer ser igual ao pai dela, né? E gosta de pregar e tudo, porque são os exemplos que a gente tem em casa, né? De ver. Eu me espelhei na minha mãe, na minha sogra, que também foi uma mãezinha para mim, mulher de oração. E esses exemplos, eles vão marcar a vida de uma maneira tão grande que eu vou falar um testemunho alheio, que foi pastor Evaldo, lá no Saci, que dia foi? Esqueci. Acho que foi sábado passado. Sábado passado. Ele disse que o netinho dele estava na escola e um coleguinha estava triste. Aí o netinho do pastor disse assim, vem cá, por que tu tá triste, fulaninho? Porque meus pais brigaram. Os teus não brigaram antes. Não, eles se amam. Oh, Meu Deus. 4 anos de idade. 4, 5 anos de idade, mais ou menos isso. Então, isso que eu digo, é tão marcante na vida, o exemplo que tem dentro de casa, que a criança consegue entender que aquilo que está dentro de casa é amor. Que aquilo que está lá é bom e eu quero viver aquilo. E, às vezes, não. É involuntário. A gente aprende 50%, a gente nasce com a nossa genética vai ser desenvolvida, mas 50% do que a gente tem, a gente aprendeu com o pai, o jeito de andar, o jeito de falar, o jeito de comer, o jeito de pegar na colher, porque você está vendo. Então, se a convivência, se as suas boas ações vão ser reproduzidas, as más ações também vão. Com certeza. Então, a gente tem que estar o tempo todo se policiando, principalmente quando tem crianças pequenas, alguns assuntos que você não pode estar conversando. Geralmente se acha que a criança não está nem aí para o assunto, mas né? E é uma coisa que eu aprendi desde pequena, é que criança ouve e presta atenção em tudo que a gente fala e que a gente faz. Eles têm um modo que eu não sei como é que chama, que quanto mais eles estão na nossa mente desligado, mais eles estão absorvendo tudo. Aqui no culto, o Isaac, menino, te aquieta, menino, te senta. Quando chega em casa, ele diz, não, porque o pastor falou assim, diz, como foi que tu viu? Porque... Como é que tu sabe disso, né? Estava conversando, mexendo, então é uma esponjinha que está absorvendo muito rápido e a gente tem que tomar cuidado com o que é que eles estão absorvendo, com o que é que eles estão vendo. Com certeza. Dalit, esse podcast foi muito bom porque é engraçado a conexão. O irmão Moisés e a irmã Rafaela ia falando coisas, complementando coisas e já estava lá no final aqui. E já estava seguindo, né? De modo que eu tô, não sei você, mas eu tô muito satisfeito, mas já vou logo fazendo elogios desde já, mas pelo complemento das respostas, mas a gente não vê que é um simples complemento ou algo ensaiado. A gente vê uma afinidade, né, nos pensamentos, uma afinidade no discurso, uma afinidade nos princípios. Equilíbrio, né? Um equilíbrio na relação, isso ensina muita gente, né? E aí falamos aqui de ministério, né? E aí a grande lição de hoje, né, é que tendo essa determinação da parte de Deus, daquilo que Deus tem pra gente, né, as coisas fluem, né? Antes que a Dali te pergunte, hoje eu tive uma conversa com uma pessoa que, Ágaba, eu recebi uma mensagem da parte de Deus, de alguém que impôs as mãos sobre a minha cabeça e falou nisso, falou nisso, falou nisso, falou isso, falou isso, falou isso e aquilo. E até minha timidez, o Senhor disse que está trabalhando. Eu falei, pronto, quer um conselho? Quero. Cai para cima. Ora, te esforça, né? Estuda naquilo que o Senhor te chamou, faz a tua parte. E o resto é com Deus, né? Ele disse vá, né? Se ele disse vá, pode ir. Então, isso é o ministério abraçado, né? E aí houve esse entendimento, né, no relacionamento prévio. A irmã Rafaela se abraçou com isso também, foi obediente aos pais pela oração deles, foi alcançado. Também comigo foi assim.
E tá aí os filhos sendo criados, trilhando esse caminho, trilhando esse projeto divino para a vida de vocês. Pergunta, princesa. Eu também sou prolixo, eu gosto de falar. Não, a gente está falando hoje sobre o papel do homem e da mulher no ministério, né? E se tratando de ministério, a mulher por si só ela já tem que equilibrar muitas coisas. Se Bem tratando lembrado. de ministério, mais uma coisa ainda para equilibrar. Eu queria ouvir da irmã Rafaela qual o conselho ou testemunho pessoal, não sei, da forma que ela quiser abordar, sobre uma dica, como equilibrar, né, no caso, como uma mulher equilibrar todos esses pontos que a mulher precisa equilibrar. Ministério, filhos, casamento, profissão. Porque se a gente for descrever aqui, são muitas coisas. A gente até conversou no podcast passado, né? Que às vezes a prioridade da mulher é o lar, mas ela também não pode cuidar só do lar e deixar de ir para a igreja. Então, é realmente assim um equilíbrio, uma balança que você vai ter que... E se tratando de família, de ministério, são muitas variáveis, né? O que é que a irmã Rafaela tem a dizer para nós sobre isso? Eu tenho a dizer que é difícil. É difícil, mas não é impossível. Sim. E a gente só consegue buscando em Deus, buscando realmente na oração. Inclusive, eu estava me lembrando, a gente fez um encontro com as mulheres e tinha um pedidozinho de oração que você fazia, entregava para outra orar. E eu lembro que o meu pedido é que eu queria ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, porque o tempo todo a gente fica se cobrando, justamente porque eu tive uma época que eu estava trabalhando de manhã e de tarde ia para a faculdade. Quando eu saía da faculdade, eu ia para a igreja. Quando eu chegava da igreja, eu dava rapidinho o lanche dos meninos e aí eu parava e eu ia estudar. E aí eu ficava de, meu Deus do céu, que rotina doida é essa? E as colegas, mulher, como é que tu dá conta? Eu disse, mulher, nem eu não sei. Eu acho que, não sei, é só Deus. Mas eu fiquei de um jeito que eu comecei a cansar, comecei a ficar muito exausta. E a gente tem que, às vezes, abrir mão de algumas coisas. Durante a pandemia, eu abri mão da faculdade porque eu não tinha condições mentais e emocionais, nem humanas, de dar conta disso. E aí acabou a pandemia. Por que não voltou? Porque eu vi a necessidade das crianças de eu estar presente. Então, eu abri mão. Tem algumas coisas que a gente, como mãe, ou como esposa, ou como estando na frente do ministério, a gente tem que abrir mão e ver. Eu lembro de uma expressão de uma amiga que ela disse assim, às vezes a gente está igual o pato. Eu disse, como assim? É porque o pato ele anda, ele nada e ele voa, mas ele faz tudo desengonçadamente. Faz nada bem feito, né? Nada faz bem feito. Às vezes é preciso abrir mão de uma coisa que você quer, que você sonha, que você almeja, para você, como é que eu posso dizer, ver o desenvolvimento do filho, ver o desenvolvimento do marido. E isso, de maneira alguma, para mim, foi prejudicial. Eu abri mão de concluir meu curso, mas eu disse, não, no dia que Deus abrir a porta para mim fazer, Ele vai abrir a porta para me retornar. Eu estou descansada em Deus. Quando eu digo isso, é que Ele abriu essa possibilidade de eu estudar, e foi fácil, e foi tudo se organizou. E, da mesma maneira, tudo foi se desestruturando, digamos assim, para eu poder sair e ficar cuidando dos meus filhos. E eu ficava pensando, meu Deus, como é que eu vou estudar e eu não vou cuidar dos meus filhos que precisam, não vou ter tempo para organizar a agenda do Moisés, vai chegar na igreja toda amarrotada. Então, você para e pensa, realmente é isso? Né? Então, em algumas situações, estou falando nessa específica, mas exemplificando para outras situações, que é necessário, para ter equilíbrio, abrir mão de coisas que para você é preciosa, mas o Senhor vai fazer com que você não sinta tanto. Né? A gente perde alguma coisa, perde uma oportunidade, e a gente não precisa ficar lamentando, porque, às vezes, não, o Senhor tira, o Senhor não permite que você conclua. E, em oração, irmã Dalet, em oração, você fala para Deus. E eu lembro de uma situação que eu não trabalhava ainda, e eu ficava angustiada.
E eu já dizia para minha mãe, já dizia para Moisés, eu vou ficar velha, não vou ter condição nem de me aposentar, já estava quase desesperada, que eu não vou trabalhar, eu não vou... Sempre querendo para conseguir ajudar. E eu escutei nitidamente a voz de Deus dizendo assim, você é a secretária do seu marido. Não é para mim, não acho a palavra, não seria pejorativo, mas não seria humilhante dizer assim, ser a secretária dele, porque não, é um privilégio. O meu marido chegar na igreja com a roupinha arrumada, com os meninos todos alimentados, todo mundo junto à casinha, tudo organizadinho. Para mim, naquele momento, não disse, realmente, foi assim, uma palavra, você é secretária, foi um estalo, disse, realmente. E depois disso, o Senhor abriu portas, e eu fiz o concurso, passei, meus filhos, graças a Deus, não tenho condições de colocar na escola particular, mas todos têm um bom desenvolvimento na escola. Os que têm algum probleminha, a gente está ajustando com terapia, com tudo. Então, eu vi que Deus providenciou tudo. A partir do momento que eu aceitei, disse, eu sou a secretária. Eu achei tão bom, disse, meu Deus, eu sou a secretária. Eu fiquei tão feliz que aquilo para mim mudou a minha mentalidade. E a questão do equilíbrio, como eu já falei, é só buscar em Deus e ver aquilo que você está fazendo, que está te desgastando tanto. Né? A faculdade, eu não sei como é que eu fazia, realmente. Eu acordava 5, eu ia dormir 3 horas da manhã, acordava 5. Meu Deus. Como é que pode, né? Ia ou não ia lá na frente me causar um prejuízo maior. Com certeza. E isso foi uma coisa que Deus tirou. Com certeza. Eu queria só complementar aqui o que ela falou. Eu li um livro, o título é interessante, da editora Vida, Eu Desisto. E Muito bom esse livro. É um título que chama a atenção, irmão Ágabo. Ela vai falar, assim, não é desistir dos seus projetos, dos seus sonhos, não. Mas desistir daquilo que lhe sobrecarrega. Na obra lá, ela trata sobre, por exemplo, desistir de se preocupar com o que os outros vão dizer, desistir de querer agradar 100% aos outros. Sim. Por exemplo, desistir de dizer não quando quer dizer sim quando quer dizer não. Então, ela traz situações do cotidiano dela, é uma autora, e ajuda muito nisso, essa questão. Tem coisas que é uma carga e que você precisa abrir mão para poder respirar e prosseguir naquilo que é possível. Mas essa dica é muito importante. No ministério, a preocupação com o que os outros dizem, com o que os outros pensam, o que os outros acham, é uma coisa que é depositada dentro do nosso coração desde o nascedouro. Sim. No ministério. Não, você tem que fazer. Vamos tomar como exemplo aqui. Tem que estar na reunião de tal ministério, porque você é obreiro. O que vão dizer de mim se eu não for? Né? A mulher, muitas vezes, vai fazer alguma atividade que ela não tem condição de estar fazendo, mas ela vai porque tem que atender àquela preocupação dela com a opinião dos outros. Então, o título Eu Desisto é aprender a desistir dessas preocupações desnecessárias, dessas atitudes desnecessárias, né? Então, é muito enriquecedor. Eu queria até recomendar para a nossa audiência, para quem está conosco aí. Parece que nós estamos com uma audiência muito boa aí, né, Lucas? E recomendar essa obra, um livro muito bom, enriquecedor, que vai trazer muitos exemplos. E que me ajudou em determinado momento do ministério, quando eu me vi precisando de uma tomada de decisão. Recentemente, nós entregamos uma congregação para nos dedicar ao ministério da pregação, né? O que, de fato, Deus tem nos chamado para fazer nesses dias. Temos um ministério pastoral, sim, eu acredito, mas veio a situação e eu estava... Sim. E aí
a semelhança da Rafaela, que abriu mão do curso, eu me vi também na necessidade de abrir mão daquela pasta ali, mesmo que parcial, temporalmente, mas trouxe uma saúde, trouxe uma tranquilidade. Hoje eu estou desenvolvendo o Ministério da Pregação, uma agenda cheia, que a irmã Rafaela aí já está coordenando, porque eu aqui e acolá erro, coloco uma data em cima da outra, aí tem que administrar, e ela agora já está mais vigilante nisso. Então, eu queria recomendar essa obra para todos os obreiros, Vou procurar. para quem gosta. De repente, você que está aí dando sim quando queria dizer não, lê esse livro, vai lhe ajudar, né? Com Então, certeza. devolver aqui a palavra para vocês. Não, com certeza. Eu estou muito satisfeito, Tati. E aí, você? Não, hoje a gente só tem mesmo a agradecer a vocês, né? Eu tenho certeza que se a gente fosse esticar aqui Prolongasse, também, eles né? teriam coisas a nos ensinar. Para nossa até... sorte, o irmão Moisés e a irmã Rafaela congrega conosco. Então, qualquer pizza, né, irmão Moisés? A gente prolonga esse podcast. Vocês vão ter essa oportunidade, né? Eu estou muito alegre, irmão Moisés, por estar conhecendo um pouco, né, da história de vocês, da vivência de vocês, experiências, e vendo principalmente o agir de Deus. Encerrando a temporada com chave de ouro. Com chave de ouro, né? Encerrando a temporada com chave de ouro. Como diz a meninada, né? Virei fã, né? Nós fizemos uma viagem agora Rapaz, foi bom muito demais. abençoada do Departamento de Casais. Aliás, se alguém estiver assistindo, né, temos que saber qual é o próximo destino, né? E foi muito bom, enriquecedor, né, a experiência de estar viajando junto, comendo juntos, né, andando juntos, sabendo um pouco da história, brincando, né, aquele momento. Fazendo. E hoje, finalizando uma semana de trabalho, de cansaço, de correria, sendo aí enriquecido, né, por tamanhas palavras da parte de Deus, que a gente ouviu e viu, né? Estou muito grato a Deus. David, você tem alguma coisa a falar? Não só um agradecimento especial aos que estão ouvindo no canal do YouTube, né? E deixar aqui seus comentários. A irmã Marlete, Michele Souza, a irmã Marlene e a irmã Nadir Moura, né? Elas participaram aqui do podcast. Nadir Moura é assídua dos programas da rádio. Assídua. Na rádio e no podcast ela é presente. Também. E aí nós queremos mandar um abraço especial a todas essas irmãs que comentaram, participavam do programa desde o começo. Muitas pessoas não assistem hoje, depois assistem, que fica gravado, né? E acaba comentando também, às vezes fala verdade. conosco. Você pode estar encaminhando o link. Isso. Né? Se você lembrou de alguém, pode estar encaminhando o link, porque o programa fica gravado, a pessoa pode assistir quando quiser, pode assistir um começo, depois para, assiste de novo. O importante é não deixar de assistir. É não deixar de assistir. Anota. Eu estou muito feliz, mais uma vez, mas gostaria de, se eu estiver atropelando alguma coisa, David, o último episódio que você falou da temporada. E, irmão Moisés, falamos de ministério, falamos de casamento, mas eu gostaria de, em uma única palavra, né, desafiador, né, e que o senhor definisse casamento. E a irmã Rafaela também, em uma única palavra, definisse casamento. A palavra está com o senhor. Uma palavra. Companheirismo. Engraçado, né? Acho que 99,99% dos homens falam companheirismo, né? Interessante. E a irmã Rafaela? Fiquei agora sem palavras. Eu tinha pensado a mesma palavra, companheirismo ou comunhão. Comunhão. Muito bom. Uma palavra já foi, né? Companheirismo. Eu posso fazer um... Pronto. É porque o casamento, na realidade, ele é um consórcio. O consórcio, ele requer investimento, né? E depois é que a pessoa vai desfrutar ali. Então, mas tomando a visão de consórcio, é que cada um dá a sua contrapartida de contribuição, né? Em ações, em conduta, cada um dá a sua contrapartida. Então, eu trago a palavra companheirismo, porque na Rafaela eu encontrei essa companheira que está disposta
assumir esse consórcio, e assumiu de verdade. Sim. Né? É uma mulher que eu glorifico a Deus pela vida dela, uma mulher que, quando tivemos na frente da obra, foi exemplar nos trabalhos, e ainda é. E como mãe, como esposa, é uma pessoa querida. Minha companheira abençoada. Eu dediquei, quando ela entra no carro, eu dedico uma música do J Neto, né? Que diz: amiga e companheira. Minha filha, ele vai dizendo, fiel amiga, presente que veio do céu. Então é minha bênção. Com certeza. Gente, estou muito alegre. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. A você que nos acompanha, que esteve nos acompanhando ao longo dessa temporada. Meu muito obrigado. Teremos outras temporadas, logicamente. Estamos nos despedindo dessa temporada. Isso. Mas fiquem de olho no Instagram, que quando for sair nova temporada, vai ser postado lá. Avisaremos com antecedência, e eu faço essa oportunidade de mandar um abraço para os nossos companheiros aqui de mesa, irmão Rodrigo, irmã Bianca, meu amigo, meu irmão André, sua esposa Clislane, que inclusive estão acompanhando também, estão aqui assistindo, estão nos dando a sua consultoria e orientação. E também a irmã Keila e irmão Rafael. Né? Tivemos convidados durante esse episódio, essa temporada, e também eles estiveram apresentando, né, também esse podcast. E abençoou-nos Deus que nos dê essa oportunidade de estar finalizando essa temporada aqui, entrevistando cada um de vocês. Quero agradecer e rogar a Deus, né, as bênçãos de Deus sobre a vida de vocês, irmão Amém. Moisés, não somente no matrimônio, mas também no ministério. E com certeza o Senhor tem grandes coisas ainda a fazer, e ganha nós aqui que ouvimos, né, belas palavras, pensamentos, né, ensinamentos muito valiosos para nós, pais de primeira viagem. A gente está um pouco ansioso, às vezes se preocupa, como é que vai ser, quando vai ser, que horas vai ser, e aí a gente recebeu aqui o grande conselho, né, que é entregar nas mãos do Senhor Jesus Cristo, que Ele cuida de cada um de nós. É verdade. E eu não posso também dar com suas considerações finais. Só agradecer a todos que acompanharam até agora o programa. Que Deus abençoe cada um. Como eu já falei, até a próxima temporada. A irmã Rafaela, fique à vontade de fazer suas considerações. O irmão Moisés, e como aqui vamos respeitar a hierarquia, presbítero Moisés fará uma oração encerrando este episódio, esse podcast, bem como essa temporada. Agradecer a Deus por ter esse programa, né? Por terem tido essa visão de estar falando, pela oportunidade de também estar aqui juntamente com vocês, e que o Senhor continue fazendo instrumento de vocês, instrumento na mão dele, porque à medida que nós somos instigados, a gente vê que vocês também têm estudado, têm se preparado e se despertado. Então, vai servir não somente para cá, mas para a vida de vocês. Então, que o Senhor continue abençoando a cada um que faz parte desse programa, a vocês que estão aí na audiência. E vamos aguardar a próxima temporada, né, irmã Dalit? Eu quero agradecer o convite, o prazer de estar com vocês, também com toda a equipe, né? De abraçar os demais e registrar nossa satisfação em Deus, em poder partilhar alguma coisa, a nossa contribuição para as famílias, para os obreiros, para quem esteve na audiência nos ouvindo. Nosso muito obrigado pela sua companhia, você que ficou aí no programa, participando, nossas irmãs que fizeram aí seus comentários, sempre é uma mais-valia para o podcast, para o programa, né? Então, muito obrigado, eu louvo a Deus pela vida dos ouvintes, também está na rádio, né? Sim. Está na rádio digital, também você que é ouvinte da rádio. Deus te abençoe, foi um prazer estar contigo aqui compartilhando. Que venham mais edições, mais temporadas. Amém. E dentro do que for possível, a gente pode estar aqui mais uma vez contribuindo, né? Com certeza. E o nome do Senhor Com certeza voltarão outras vezes. Né? Então, me foi facultada a oportunidade para orar. Posso orar agora? Pode ou sim, ainda? fica à vontade. Pode. Então, vamos agradecer a Deus. Nós trabalhamos um tema importante nesta noite, voltado para a família, e defendendo valores e trazendo aqui experiências
práticas, lições práticas da vivência do casal. Então, tudo que nós falamos aqui é o que aprendemos no cotidiano, no dia a dia, lutando, né? Aí na tarefa de conviver e criar filhos, né? Isso é algo especial. E a primeira criança, irmão Água, pode ficar tranquilo, a gente sempre faz o melhor. Não se preocupe que vocês não vão dar nada além, assim, a menos do que o melhor. Depois, na segunda criança, a gente já vai ficando mais habilidoso. É 100% mais na primeira, não é não? Sim. Gente, muito obrigado. Vamos orar, agradecer a Deus. Pai Celestial, te agradecemos neste momento pelo privilégio de estar com os teus servos, teu servo irmão Ágabo, Mandalit, o Lucas, Henrique, que está no apoio técnico. Meu Deus, te agradeço pela vida da minha querida esposa, irmã Rafaela, e te louvo, ó Deus, pelo privilégio de fazer parte dessa mesa, desse diálogo, desse aprendizado. Senhor, eu te glorifico porque tu nos dá essa oportunidade. E eu rogo a tua bênção sobre as famílias, sobre os casais. Senhor, se porventura alguém estava aí sucumbindo em face dos dilemas, da convivência, das dúvidas, dos problemas, dá a ele, Senhor, estrutura emocional, capacidade espiritual para lidar com essas adversidades e, ó Deus, equacionar as entranhas do relacionamento, equacionar o cotidiano, resolver os problemas, porque o casamento, Senhor, o casamento cristão é uma bênção para gerações. Deus, eu te glorifico e peço que a tua bênção seja com o teu povo, com toda esta grande audiência que nos prestigiou até agora, que o Senhor abençoe, guarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, pessoal. Até a próxima. Foi um prazer.